Apresentador da Globo critica Lula por declaração contra deficientes. Olá, patriotas de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Eduardo Soares e é uma honra imensa tê-los aqui comigo. Aproveitando o espaço de tempo aí para informá-los que o canal é voltado à direita, mas respeitamos todos os tipos de opiniões, seja de esquerda ou qual posição você se adeque. A intenção aqui é discutirmos de forma coerente e construtiva, entrando num consenso sobre a realidade política do nosso país e dos fatos que vem ocorrendo e que está exposto para todo mundo ver aí. Ó. E vamos lá para mais um. O presidente disse que quase 30 milhões de pessoas têm problema de desequilíbrio de parafuso. Mais uma fala desastrosa e desrespeitosa aí para com essas pessoas que obtêm esse tipo de deficiência, não esse de parafuso como mencionou o presidente da República aí, mas sim da deficiência intelectual, autismo e por aí vai, né? São pessoas que precisam de um carinho aí, de um amor do próximo, né? E incentivo e força, né? E não esse tipo de referência, né? E então o Marcos Mion, né, o apresentador da Globo, criticou as recentes declarações capacitistas do presidente, que na quinta-feira, né, no dia 20, o chefe então aí do executivo associou os portadores de deficiência intelectual aos massacres em escolas e afirmou, né, que os assassinos têm, abro aspas, desequilíbrio de parafuso, fecha aspas. Um dos filhos do apresentador, o Romeu, ele possui o espectro autista, né? E de acordo com o Lula, 15% da população mundial deve ter, abro aspas, algum problema de deficiência mental, fecho aspas. Ou seja, abro aspas, quase 30 milhões de pessoas com problema de desequilíbrio de parafuso, fecho aspas. Ele disse que, abro aspas, pode uma hora acontecer uma desgraça, fecho aspas. O Marcos Mion, através do Instagram, respondeu ao chefe do executivo. Segundo o apresentador da Globo, o comportamento, abro aspas, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual, fecho aspas. O teor da declaração, abro aspas, chocou todo mundo, fecho aspas. Disse o mesmo. Mion pediu respeito e explicou que o termo correto é, na verdade, deficiência intelectual e não deficiência mental, como alegou o presidente. Abro aspas. Isso não é só pejorativo, como também incentiva a que outras pessoas continuem usando esses termos para estarem aí, né, se referindo a essas pessoas, né? Explicou o apresentador. Eu vou deixar o vídeo aqui do Marcos Mion com vocês e volto logo após. E lá vamos nós mais uma vez, porque a comunidade autista segue um minuto de tranquilidade. Na real, dessa vez, afetou não só a comunidade autista, mas todas as pessoas com deficiência intelectual. O Lula mandou uma fala esses dias que chocou todo mundo. Durante uma reunião com ministros para falar sobre esses casos absurdos, violentos que estão acontecendo nas escolas, o Lula falou o seguinte: a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Se esse número é verdadeiro, e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso, significa que nós temos quase 30 milhões de pessoas, sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso. Essa fala foi considerada capacitista, que é um crime, por especialistas e pelas pessoas da comunidade atingida. Ela foi manchete de diversas matérias e eu vou tentar explicar aqui exatamente o porquê. Tá? Primeiro, que o termo usado já há muitos anos é deficiência intelectual, não deficiência mental, como o Lula usou. A gente tem que se policiar, a gente tem que aprender, a gente tem que se adequar, certo? Segundo, que ele se refere a essas pessoas dizendo que elas têm problema de desequilíbrio de parafuso.
Isso não só é muito pejorativo, como também incentiva que outras pessoas continuem usando esses termos, que eu já falei, precisam ficar de uma vez por todas no passado. E vocês não podem esquecer da enorme parcela de brasileiros que não tem acesso à informação. Aí vem o presidente do país falando que deficiente intelectual é quem tem desequilíbrio de parafuso. A gente aqui lutando pela aceitação, conscientização, normatização de todas as condições, noite e dia. E aí imagina essa pessoa, sem informação, olhando para o seu filho com deficiência intelectual e perdendo as esperanças dele. Porque se o presidente diz que ele tem parafuso desequilibrado, para que eu vou continuar lutando? E por fim, irresponsavelmente, a fala dele liga deficientes intelectuais diretamente aos casos de violência que, infelizmente, a gente tem visto acontecer por todo o país. E isso é um absurdo, não existe comprovação alguma sobre isso. Como pai de um autista, eu me sinto atingido e imagino que também assim estão outros pais, mães responsáveis, as próprias pessoas com alguma deficiência intelectual, todo mundo se sentiu atingido. E eu falo como uma parte da comunidade autista, e eu posso garantir que a gente luta contra todo e qualquer preconceito e que luta contra o capacitismo 24 horas por dia. É um trabalho incansável de gerar informação, gerar conteúdo para quem sabe um dia a gente levar a conscientização a um nível tão alto que vai imperar, vai existir apenas empatia e respeito. Mas para que isso aconteça é preciso uma via de mão dupla. Não adianta nada eu e outros milhares de perfis a gente ficar aqui postando conteúdo se quem está do outro lado escuta e em seguida joga fora tudo que ouviu. É preciso que cada um de vocês, que vocês estão vendo esse vídeo agora, se comprometam também a mudar, a ouvir, a aprender e nos ajudar a passar isso adiante. E eu incluo o presidente Lula nisso. Antes de se propor a falar por todos, a representar a todos, um candidato a presidente deve conhecer e respeitar a todos. E o mesmo vale para todas as autoridades que nos representam, tá? Para finalizar, eu quero deixar claro de uma vez por todas que essa luta pela conscientização do autismo, pelo fim do preconceito e pela luta por direitos não tem partido. A gente vai atrás, a gente luta por respeito contra qualquer um. Assim como a gente vai apoiar qualquer um que faça a diferença em nossas vidas positivamente, sem partidos envolvidos. Essa luta é movida por um só motivo: o amor e o desejo de um mundo melhor, mais inclusivo e acessível. Acreditem, porque isso sim é o futuro, senhoras e senhores. I don't